Ótimo. Então, bom dia, pessoal, bom dia. Hoje, quinta-feira, muito frio essa semana, pelo menos aqui em São Paulo. Sei que em outros lugares não tá tão frio, mas importante nesse frio a gente sempre tomar alguns cuidados maiores, vocês já sabem, né? Agasalhar principalmente a parte de cima do corpo, pescoço, peito, né? Tem muitos órgãos vitais aqui, a gente tem que deixar eles bem protegidos. No frio, às vezes, a gente tem um pouquinho mais de preguiça, né? De praticar, de fazer aula, mas ao mesmo tempo é mais fácil fazer algumas coisas porque no calor a gente se cansa muito mais, né? E o frio abre essa possibilidade de ficar mais tempo, fazer algumas posturas talvez mais desafiadoras também. Tá bom? Então, hoje a gente vai seguir com o nosso tema de repetições. Essa semana, repetições de torções. Nós fizemos torções no plano médio, se eu não me engano, na segunda-feira, isso. Então, torções sentadas. E ontem, não, anteontem, terça-feira, a gente fez as torções no plano baixo. E quando eu digo torções, torções da coluna, tá? E hoje a gente vai fazer uma aula geral de torções para vocês experimentarem vários tipos de torções diferentes, não só torções da coluna, inclusive, mas normalmente a gente foca em torções da coluna, tá? E aí vocês vão poder experimentar, ver o que faz mais sentido. Mas antes de tudo, a gente entoa o nosso mantra Sahanava. Fiquem à vontade para entoar junto ou apenas ouvir. Uma inspiração profunda. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. E assim a gente inicia a nossa aula de hoje sobre essas torções, né? Como eu falei, as torções. Normalmente a gente está falando de torções da coluna. Hoje a gente vai trabalhar com algumas torções da coluna no plano alto, no plano médio e no plano baixo. E aí vocês vão vendo, né? O que faz mais sentido para vocês, aonde vocês sentem um maior alongamento, um maior conforto, para que vocês possam ir escolhendo e adotando essas posturas para as suas práticas pessoais, né? Particulares sem mim. Porque é sempre bom. Normalmente, pessoal, eu já falei disso para vocês, eu acho, não sei, mas eu acho que sim. A gente divide em movimentos da coluna, né? Os asanas. Então, a gente tem os movimentos de torção, a gente tem os movimentos de lateralização, flexão e extensão, quando a gente fala de coluna. Ah, mas a gente também não tem os movimentos de equilíbrio, os abdominais, os meditativos e os de relaxamento? Sim, mas o que isso tem a ver com a coluna? Não muito, né? Então, são esses quatro grupos que a gente monta em relação à coluna. Torção, ou perdão, tem as invertidas também. Mas normalmente quando a gente fala de coluna, torção, lateralização, flexão e extensão, tá? Numa invertida, por exemplo, você também vai fazer, dependendo, sei lá, vamos pegar o arado. Para além de ser uma invertida, ela também tem uma ação na coluna, né? E aí a gente vai avaliando. Assim como também tem uma ação em membros posteriores. Enfim, a gente pode ir pensando nisso e hoje as torções. Uma coisa muito importante sobre torções, tá? Algumas pessoas tendem a, durante a torção, por algum motivo, eu não entendo muito bem qual motivo, mas já reparei isso muito, segurar a respiração e entrar em cúmbia na pausa respiratória. Não tem necessidade, tá, gente? Em alguns momentos a gente
vai orientar a fazer X, Y ou Z com a respiração durante um asana, mas não é o caso aqui. Confia um pouco no seu corpo. Quando você torce, ele sabe para onde levar a respiração. Então, numa torção sentada, por exemplo, o seu abdômen está sendo todo comprimido. O seu corpo vai jogar a sua respiração para o tórax, não tem problema, você não vai ter alguma complicação por conta disso. Tá bom? E muito importante lembrar também, dentro das torções, o limite confortável. Para algumas pessoas, torcer é muito bom. Para mim, eu gosto muito de torcer, é bem agradável para a coluna, mas para algumas pessoas nem tanto, principalmente se você está com alguma questãozinha aí na coluna. Então, se escute bem, tome cuidado para não passar do limite confortável. Hoje, a nossa aula vai começar de pé. Então, devagar você se ajeita aí, veja se está tudo bem. E aí, ficamos em pé. E aqui em pé. Primeiro, a gente só fixa o nosso corpo no chão. Os pés estão paralelos, deixa o joelho solto, não precisa super estender ele. Se for possível, você fecha os olhos e vai sentindo como você está aqui e agora, de pé. Vá fazendo aquele escaneamento do corpo, sempre de fora para dentro. Então você começa a olhar para as estruturas mais externas e vai avaliando elas até chegar nas estruturas mais internas do seu corpo. Comece a reparar também como está a distribuição de peso nos seus pés. É normal que a gente tenha uma distribuição um pouco esquisita. Esquisita em termos de não muito bem distribuída, né? Uma distribuição um pouquinho viciada normalmente, ou a gente joga muito peso lá para frente, ou muito lá para trás, ou então para os lados, ou para dentro, né? Tem algumas pessoas que andam com o joelho para dentro, tem pessoas que andam com o joelho para fora. Isso tudo tem muito a ver com a distribuição do peso. Então, observa como está e vá brincando um pouquinho com isso. Brincando um pouquinho com esse equilíbrio. De leve, sem de fato cair. Vai experimentando, dar um pouco mais para o lado, um pouco mais para o outro, um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Até que você vai parando este movimento, percebendo como está a distribuição agora. Nós vamos nos preparar para uma torção agora. É uma torção em pé, então pode ter algum desequilíbrio. Vocês ficam à vontade, se preferem deixar os olhos abertos ou fechados. Não é 100% necessário, porque não é uma postura de equilíbrio, tá? Mas se você sentir que está se desequilibrando, aí você abre os olhos. A gente vai separar um pouquinho os pés, um pouquinho mais do que a largura do quadril, não muito, deixando os joelhos sempre muito soltinhos.
E os braços vão subir pela lateral do corpo e parar aqui na altura dos ombros. Com os braços estendidos, aí você verifica, tá? Tem gente que pratica num lugar menor do que o meu, às vezes tem que ficar de ladinho. Daqui, a gente vai levar a nossa mão direita lá para trás, torcendo só a parte de cima, as pernas permanecem, né? E aí nós vamos olhar lá para a mão direita, que está apontando lá para trás. Exato. E permanecemos aqui alguns segundos. Retornamos para o centro. Podemos abaixar um pouquinho os braços para nos observar. Essa postura, pessoal, ela é como se fosse uma variação do que no yoga moderno se deu o nome de guerreiro, Virabhadrasana. E nós vamos subir os braços novamente até a altura dos ombros. Só que agora a mão esquerda vai lá para trás e nós vamos olhar para a mão esquerda. E retornamos para o centro, abaixamos os braços, se observe novamente, veja o que o seu corpo achou dessa torção. Ela é uma torção um pouco mais leve, né? Porque a gente não está usando nenhum peso, como a gente usa lá na torção deitada, a gente usa o peso das pernas, e a gente não está usando uma alavanca, como na torção sentada, em que a gente segura, né, no joelho para torcer. Então, ela é mais levinha. Pode ser boa para quem tem questões com a torção. E nós vamos fazer Chakrasana, que é a postura da roda, mas a gente vai fazer com uma torção nas pernas. Essa daqui vai exigir equilíbrio, tá? Então eu peço que façam com os olhos abertos e que olhem aí num ponto fixo. Eu vou mostrar só como a gente vai fazer com as pernas, só para que vocês não tenham dúvidas. Os pés estão bem juntinhos, paralelos. Mas o que vai acontecer? Eu vou passar o meu pé direito lá para o outro lado do pé esquerdo. E ele continua olhando para frente. Se você se desequilibra muito aqui, você pode abrir mais essa distância entre o pé e o outro, tá? Então, nós estamos com os pés cruzadinhos. Tá cortando minha cabeça. E nós vamos fazer Chakrasana, que é a postura da roda, que é uma lateralização. Então, agora a perna direita é a que está cruzando. Nós vamos subir com o braço direito lateralmente até chegar à altura do ombro, virar a palma da mão para cima e continuar subindo até que o braço chegue ao lado da cabeça. Aí vai estender ao máximo, ao máximo, ao máximo, e quando chegar no limite, vai lateralizar. Nessa lateralização, você pode deixar o seu braço esquerdo soltinho, ou pode segurar, né, no abdômen, ou fazer a asa da xícara, colocando a mão na cintura. Permanecemos aqui por um instante. E retornamos para o centro. Descruzamos as pernas. Nos observamos um pouquinho.
Nós vamos repetir a mesma postura para o outro lado. Então, agora a perna esquerda, o pé esquerdo vai passar lá para o outro lado do pé direito. E você escolhe essa distância entre um pé e o outro, né? Foca em um ponto fixo à sua frente. O braço esquerdo sobe lateralmente até a altura do ombro. A palma da mão gira para cima e continua subindo. E aí vai, estende, estende, estende esse braço até lateralizar e escolhe como vai ficar o braço direito e permanece aqui nessa lateralização. E retornamos devagar, descruzamos as pernas, se observe. Perceba também, durante essa observação, novamente, a distribuição do peso do seu corpo lá nos pés. E para não dizer que não fizemos uma postura de equilíbrio hoje, nós vamos fazer Talasana ou Tadasana, depende. A palmeira, você pode apoiar, né, na parede ou então numa cadeira à sua frente, se precisar, por favor, o faça. Aqui, pessoal, é aquela postura que vocês já conhecem. Nós vamos levar o peso para as pontas dos pés, tirando o calcanhar do chão. Mantendo o nosso olhar em um ponto fixo à frente, com os olhos abertos, por favor, nós vamos estender os braços pela frente do corpo. As palmas das mãos se olham até que os braços cheguem ao lado da cabeça. E aqui nós permanecemos. Se você achar que é possível, você pode unir as suas mãos, mantendo apenas o indicador apontando lá para cima e os outros dedos estão entrelaçados fechadinhos. Isso ajuda você a crescer. Retorne devagar, retorne também os braços. Agora sim pode fechar os olhos e se observar. Veja como está o equilíbrio, como está a distribuição do peso. E para voltarmos ao chão, vamos fazer Padahastasana ou Uttanasana. Então, as mãos vão lá no quadril, vou esperar arrumar a câmera, que eu também fico arrumando. As mãos vão lá no quadril, na cintura, né? E travou a imagem. Será que foi a minha internet que caiu? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ixi, então eu acho que foi a internet dele que caiu. aqui tá normal. Tá normal, obrigada. Poxa, deixa eu ver aqui. Ah, voltou! Agora voltou. Tinha travado tudo, mas agora voltou. Pronto. Perfeito. Então, nós vamos entrar em Padahastasana, na grande extensão. As mãos lá na cintura. Os joelhos, pode deixar eles bem soltinhos até semiflexionados. Os pés paralelos. Isso.
E aí, nós vamos trabalhar primeiro com a flexão do quadril. Nós vamos flexionar até chegar no limite sem flexionar as costas. Chegou no limite, flexiona as costas, solta os braços e a cabeça lá em direção ao chão. Não se preocupe com ficar com o joelho estendido. Você pode sim flexionar o joelho, desde que você ainda esteja sentindo algum alongamento posterior. E fique aí alguns instantes. E nós vamos fazer a transição para a postura sentada. Então, apoie bem as mãos no chão e flexione bem os joelhos. Vá se apoiando no chão se não está com muita segurança, até se sentar. E pode sentar mesmo, não vamos entrar em Malasana hoje. Sentar com a perna cruzada, a coluna ereta. Se observe agora numa postura sentada, é um outro plano, agora a gente está nesse plano médio. A partir daqui, pessoal, vocês podem fazer tudo com os olhos fechados, não se preocupem, tá? Se observe. Percebam quais são os grupos musculares que se ativam para que você fique sentado aí com as pernas cruzadas e com a coluna ereta. E daqui nós vamos fazer Yoga Mudra com Mula Bandha e com os pontos de pressão. Então, se você não entra em lótus, você vai fazer aquele truque que eu ensinei com as mãos. Fecha as duas mãos, apoia-as lá nos ossinhos que a gente tem aqui embaixo, e aí deixe que elas caiam para dentro. Apoia essa partezinha aqui de baixo do dedo mínimo, no ossinho. Isso, exato. E aí a mão cai para dentro. Exato, perfeito. Que é exatamente onde toca o calcanhar na lótus. E aí aqui, vocês se lembram de Mula Bandha. Eu falei de Mula Bandha para vocês, né? Creio que sim. Mula Bandha, contração. Normalmente, pessoal, contração dos esfíncteres anais, mas algumas pessoas não conseguem contrair os esfíncteres anais sem contrair o assoalho pélvico. Então, pode contrair o assoalho pélvico e segurar, tá bom? Você segura o quanto for possível. Tudo bem, quando ele soltar, você continua na postura, tá? Vamos inspirar. Na expiração, ativamos Mula Bandha e levamos a nossa testa em direção ao chão. Isso. Muito bom. Chegando no limite confortável, você permanece. E retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. É difícil segurar Mula Bandha por tanto tempo. Eu sei que é complexo. Pode soltar as mãos agora, pode se perceber aqui. Mula Bandha, pessoal, a gente vai ganhando com o tempo, tá? Quanto mais a gente trabalha essa contração, por mais tempo a gente consegue contrair. Existe um outro movimento que é de contração e soltar, contração e soltar, contração e soltar.
Isso não é Mula Bandha, isso é Ashwini Mudra. A gente pode fazer depois, mas é outra coisa, tá? Em Mula Bandha também é muito interessante a gente pensar, primeiro, que a gente pode respirar em Mula Bandha. Às vezes a gente faz Mula Bandha e, ai, segura a respiração, porque senão eu vou soltar. Não. A gente tem que aprender a respirar em Mula Bandha. Segundo, vamos tentar pensar menos do que apenas contrair, fazer este movimento de puxar para cima, tá? Porque quando a gente fala em bandas, é esse movimento ascendente. Então é quase como se a gente estivesse puxando tudo para cima. Legal? E daqui nós vamos fazer uma torção sentada, levando a mão direita no joelho esquerdo, braço esquerdo lá atrás das costas, estendido, e nós torcemos olhando por cima do ombro esquerdo. Se possível, a sua mão esquerda vai passar por trás das costas e segurar ou o seu pé esquerdo, que vai estar passado em lótus, ou então a sua coxa direita. Retornamos devagar. Nos observamos um pouquinho aqui no centro. Então, agora vamos levar a mão esquerda sobre o joelho direito, braço direito atrás das costas estendidos. Nós vamos torcer olhando por cima do ombro direito. E aí você vê se é possível que a sua mão direita segure o seu pé direito ou a sua coxa esquerda, passando por trás das costas. Isso intensifica a torção. Retornamos para o centro e nos observamos. Nós vamos fazer mais uma postura de flexão de coluna, mas que também é, ao mesmo tempo, extensão de posteriores, que é Janu Shirshasana, a postura da cabeça no joelho. Então vamos estender as nossas pernas, como quem entra em Dandasana, mas essa será apenas a postura inicial. E daqui nós vamos trazer o nosso joelho direito flexionado, encostando a planta do pé direito lá na parte de dentro da coxa esquerda, o joelho direito cai para o chão. Vamos apoiar nossas mãos lá atrás do corpo. Isso. Isso daqui, gente, é um auxiliar. Você não precisa fazer a postura assim. Mas isso ajuda um pouquinho a compreender as diferentes flexões. Porque a gente começa com a flexão de quadril. Então, as suas mãos vão te ajudar a empurrar as costas para cima e fazer o movimento da flexão de quadril. Chegou no limite da flexão de quadril, aí sim, pode soltar as mãos, fazer a flexão das costas e buscar o pé. Você chega no limite confortável, se for necessário, você pode sim flexionar esse joelho. E ao chegar no limite confortável, você relaxa não só as costas, mas como também a cabeça. Lembrando, é a postura da cabeça no joelho. Então a cabeça tem que estar bem relaxada.
Retornamos devagar, a cabeça é a última que volta. Muito bom. Estendemos a perna direita. Fazemos uma pausinha aqui. Pode apoiar as mãos no chão, exato. Pode permanecer assim, tá ótimo. É só para a gente se observar um pouquinho. E agora vamos repetir para o outro lado, exatamente como estava sendo feito. Muito bom. Os braços lá atrás para ajudar neste movimento de flexão do quadril. Chegou no limite, flexione a coluna, a cabeça e vá buscar o pé. Isso, dentro do limite confortável. Chegou no limite confortável, relaxe mais a coluna e a cabeça. E permaneça aí. Retorna devagar. Cabeça é a última que sobe. Ótimo. Estende a perna. Apoia os braços lá atrás para que você possa relaxar um pouquinho. Se observa. E nós vamos fazer a transição para a postura deitada com uma alcaçana ou barco. Então, flexione ambas as suas pernas. Veja se tem espaço lá atrás para deitar, né? Nós vamos levar as mãos lá nos joelhos. E o que nós vamos fazer? É como se fôssemos deitar, mas sem deitar. Começamos com o movimento do quadril, né? Quadril vai fazendo com que a coluna enrole, a coluna se flexiona, levamos o queixo no peito. Só que nós vamos parar assim que sentirmos a ação abdominal. Sentiu que o abdômen está trabalhando? Para um pouquinho. E continua a descer até encostar as costas no chão. Pode soltar os joelhos, exato. Isso. Muito bem. E aí, com os joelhos flexionados e as pontas dos pés no chão, a gente aproxima um pouquinho as pernas do corpo. Isso. E se observa agora num outro plano ainda, que é o plano baixo. Como este corpo se configura no plano baixo. Nós vamos fazer uma torção que fizemos na aula passada. Ela é uma torção. Mas eu acho que a gente poderia chamar, inclusive, todas as posturas de torção de Vakrasana, né? Porque Vakrasana é literalmente torção. E a gente vai fazer essa torção com as pernas unidas. Então, vamos trazer ambas as pernas unidas próximas ao peito, como fazemos lá em Pavana Muktasana. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? A mão direita vai segurar as pernas e puxá-las para o lado direito. Isso. O braço esquerdo se abre ali na altura do ombro.
Isso. Você escolhe se quer manter, né, a cabeça virada para cima ou lá para a mão que está estendida. E sinta um pouquinho essa torção. Se o seu ombro está saindo muito do chão, volte um pouquinho as pernas, se não, só aproveite. Essa é uma torção que exige mais, né? Porque tem este peso das pernas, porém, ela é um pouco mais delicada porque nós estamos com os joelhos flexionados. E retornamos ao centro. Paramos aqui no centro um pouquinho, só para observar as diferenças. E vamos tombar para o lado esquerdo agora. É a mão esquerda que vai trazer as pernas próximas do lado esquerdo. O braço direito vai se estender lateralmente na altura do ombro. E a gente escolhe se a cabeça vai ficar apontando para cima ou lá para o braço direito. Vamos retornar para o centro. E aí, pessoal, a gente vai se observar um pouquinho, mas não vamos soltar as pernas. Mantenha as pernas aqui próximas, tá? Ao corpo. Se observe. E então, nós vamos daqui deitar de lado, sobre o lado direito. Então, novamente, as pernas caem para o lado direito, mas você se deita sobre o lado direito do seu corpo. Exato, muito bom. Aqui, você vai estender o seu braço direito que está lá embaixo do corpo, vai estender ele na altura do ombro e vai estender o braço esquerdo, tocando a mão esquerda na mão direita, unindo elas como um sanduichinho. Deixa o braço na altura do ombro. Isso, perfeito, perfeito. O que vai acontecer? Essa mão esquerda, ela vai fazer um caminho pelo chão e a gente vai acompanhar ela com o nosso olhar. Então a mão esquerda começa a deslizar, ela passa por cima da direita e ela vai subindo, o braço estendido, a mão no chão, ela vai passando lá por cima da sua cabeça e você vai olhando, acompanhando ela e vai passando, passando, passando até que ela esteja lá do lado do outro lado e você torceu olhando. Isso, passa por cima da cabeça, o braço passa por cima da cabeça. Isso. E aí você vai girando. Vai girando. Isso, vai girando. Até você deitar novamente no chão, torcendo. Entendeu? Assim, ó. Eu vou fazer. E aí vai ficar mais fácil. Essa é confusa mesmo, gente. Ó, ela vai como um reloginho e nós abrimos, torcendo. Essa dá um pouquinho de nó na cabeça.
Exato, muito bom, parabéns. E aí, novamente, você escolhe se a cabeça fica voltada lá para o teto ou se você vira lá para o seu braço esquerdo. Retornamos fazendo o mesmo caminho. A mão vai voltando, voltando, e a gente vai acompanhando. Isso, se observa um pouquinho. Volte os braços, porque nós vamos girar para o outro lado. Então a gente passa pelo meio e deita sobre. Cadê meu fone? Sobre o lado esquerdo agora, porque a gente vai repetir, né? Para o outro lado. Isso. O braço esquerdo no chão, estendido na altura do ombro. O braço direito estendido sobre o braço esquerdo, mão com mão. E aí, a mão direita, agora que vai começar a deslizar pelo chão, nós vamos acompanhando com o olhar até que o braço se estenda lateralmente lá do outro lado. Ótimo, estamos aqui nessa torção. Vamos retornar fazendo o mesmo caminho da ida. E se observe. Uhum. Rolamos até chegar no centro. E podemos deslizar as pernas lá para o chão, porque vamos entrar em Shavasana. Você pode separar as suas pernas mais ou menos na largura do seu tapetinho. Os pés caem para fora. Quem tem o tapetinho muito grandão, às vezes fica demais. Palmas das mãos voltadas para cima. Braços ao longo do corpo. A gente abre um espacinho nas axilas. Se ainda não está com os olhos fechados, feche-os. Então, se observe novamente. Como você fez lá no comecinho da aula. Mas agora você já passou por uma aula, já passou por uma sequência de asanas. Veja o que o seu corpo está te dizendo. Vá escutando. E faça aquele escaneamento da parte mais externa para a parte mais interna do seu corpo. E aos poucos você vai permitindo que o relaxamento
se apodere cada vez mais do seu corpo. E ele vai fazendo esse caminho hoje, começando lá pela sua cabeça. Você entrega bem a cabeça lá para o chão. Relaxamento faz com que a sua testa fique lisa, as sobrancelhas queiram escorregar para as têmporas. Ele também faz com que as pálpebras se toquem com suavidade e que o maxilar se destrave, deixando a língua relaxada dentro da boca e os lábios entreabertos. Permita que ele siga descendo pelo seu pescoço, passando pela garganta e pela curva cervical, até alcançar os ombros e continuar descendo pelos braços, passando pelos cotovelos, antebraços, pulsos, mãos, até chegar em cada um dos dedos das mãos. E permita que ele desça também lá pelas escápulas, pelas clavículas, passando pelo peito e pela parte alta das costas, pela caixa torácica, chegando até as últimas costelas, alcançando o abdômen, a curva lombar, passando pela cintura, chegando nos glúteos, seguindo o caminho, passando pelas virilhas, coxas, joelhos, panturrilhas, tornozelos, pés e alcançando enfim cada um dos dedos dos pés. E aqui você não precisa fazer mais nada. Deixe o seu corpo completamente entregue ao chão e apenas relaxe. Sua mente fica livre para circular por todo este corpo. Aos poucos você vai adotando respirações mais profundas, mais lentas.
e começa a movimentar o seu corpo, fazendo tudo aquilo que ele te pede. Pode espreguiçar, pode bocejar, e aos poucos a gente vai se colocando sentado novamente, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Hoje eu tinha colocado para fazer murcha pranayama, mas tá muito frio, então eu vou sugerir, não vou sugerir o Jai de novo, eu vou sugerir Surya Bedana, que também dizem que tem este efeito de aquecer e acordar e tudo mais. Surya Bedana é a respiração solar, né? A gente tem Chandra Bedana, Surya Bedana, e a gente tem aquela em que nós invertemos, né? Que pode ser chamada de Nadi Shuddhi, Anuloma Viloma, enfim, tem vários nomes para este mesmo pranayama, mas nós vamos fazer Surya. Em Surya Bedana, a gente sempre vai inspirar pela narina direita e soltar pela esquerda. Então a gente não vai inverter. Sempre vamos pegar pela direita e soltar pela esquerda. Lembrando que no meio a gente faz uma pausa respiratória e você vai fazer a pausa de acordo com o tempo de pausa que você consegue fazer. Se ele vai ser o mesmo da inspiração, se ele vai ser o mesmo da expiração ou se ele vai até ser o dobro da expiração, tá? Então, lembrando, a gente usa o polegar para fechar a narina direita e o anelar e o mínimo para fechar a esquerda. Aí você escolhe se vai deixar, né, os dedos aqui na. Eu gosto de deixar os dedos aqui na testa porque me ajuda. Ou não. Tem gente que faz assim. Enfim. Mas é importante lembrar que no meio tem a pausa. Tá bom? Nós vamos fazer 5 ciclos completos de Surya Bedana. Cada um no seu tempo. Se tiverem dúvidas, podem me falar. Eu vou fazer também. Vamos lá. E depois que terminar, mantenha a respiração livre. Observe sua respiração. Nós vamos fazer hoje a meditação das 7 respirações. Já fiz com vocês algumas vezes.
Nós vamos contar 7 respirações completas, sem controlar elas, 3 vezes. Então você vai contar 7 sem controlar, 7 sem controlar e 7 sem controlar. Caso você se perca na contagem, volta para 1. Por isso que a gente separa em 3. Pode começar cada um no seu tempo. Quando terminar, você pode ou permanecer nesse estado meditativo, se puder e quiser, ou encerrar aqui comigo. Namastê. Muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham conseguido experimentar várias torções, que tenha sido bom, que vocês tenham descoberto aí o que funciona mais, o que funciona menos aí no corpo de vocês. E se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. Até semana que vem!